Olá, telespectador do Provocação. Eu sou Neto Marques e mais uma vez estamos aqui preparados para mais uma entrevista em nosso programa. E hoje nós vamos falar aqui de um assunto que interessa a todos, porque nós comunicamos contigo. E como nós comunicamos com vocês, nós vamos trazer aqui e vamos falar aqui com um comunicador também aqui do estado de Mato Grosso, muito conhecido, que traz notícias todos os dias para vocês aí, que curte a informação. Nada mais, nada menos que hoje nós vamos falar com Agnello Corbellino, que está aqui hoje sendo nosso entrevistado no Provoca Ação. Corbelino, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Provocação. Neto Marques, olha, quem tem que agradecer sou eu. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar aqui no Provocação, poder falar com o teu público, falar com os teus seguidores. Estou à sua disposição, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo assim muito gostoso, muito agradável. Olha, esse convite que nós fizemos para você, Agnella, é porque a gente vê aí que você está na mídia trazendo as informações ao povo mato-grossense, que a gente sabe que é muito importante a informação, até porque ela move o nosso caminhar, o nosso passo, porque quando você está bem informado, com certeza você está preparado para o dia a dia. E também quero parabenizar também por ser esse comunicador que traz as informações nua e crua. Por isso, nós convidamos para que o nosso telespectador possa conhecer quem é Agnello, como você começou na comunicação, quem inspirou, se teve inspiração para que você entrasse na comunicação. Neto, olha, primeiro que comunicar hoje não é uma tarefa tão fácil, né? Hoje conversar com as pessoas através de um veículo de comunicação é um grande desafio diante de um cenário muito conflituoso que nós estamos vivendo, principalmente aqui no país. Eu já estou há 23 anos, né, comunicando com pessoas. Eu tive a oportunidade de começar na televisão aqui na capital. A primeira emissora foi a TV Gazeta, a Gazetinha, como nós Gazetinha. conhecemos, né, que é o canal 19.1 da Fundação Gasper Libero, do Paraná. E de lá eu recebi o convite para migrar para o grupo da TV Cidade Verde, na época, comandado pelo Luiz Carlos Beccari, que tinha também dentro da grade ali do grupo a Band, né? E nós começamos nesse período, nessa época, falando de vendas, de negócios, né? E de repente o Agnello foi convidado para ir para Rondonópolis para dirigir a emissora, na época, o SBT do próprio grupo Cidade Verde. E ali nós começamos um programa chamado Cidade 40 Graus, que já tinha aqui em Cuiabá, inclusive, né? E foi um grande sucesso lá. E naquela ocasião, eu já atuava junto à comunidade, eh, produzindo conteúdos relacionados às situações sociais, o drama da sociedade na época em Rondonópolis. E foi um grande sucesso. De lá eu fui contratado pelo grupo Roberto Dorner de comunicação, né? E começamos um projeto chamado Revista da Cidade, que se tornou o maior sucesso da televisão de Eu lembro. Rondonópolis. Durante muitos anos eu liderei a audiência naquela região, né? E me trouxeram para Cuiabá para também fortalecer o início do projeto do grupo aqui no SBT, que foi o programa Comunidade, né? Então, o SBT Comunidade nós lançamos aqui alguns anos atrás, foi um sucesso também. E hoje nós estamos na TV Mato Grosso, canal 27, e também na TV Gazeta, canal 19, com o programa Passando a Limpo já há alguns anos. O programa também, graças a Deus, que tem ido muito bem,
tratando dos assuntos que envolvem a nossa comunidade, a nossa cidade, o nosso estado. Então você começou aqui em Cuiabá, depois você foi para Rondonópolis e Eu voltou. comecei aqui em Cuiabá, fui para Rondonópolis, me trouxeram novamente para Cuiabá. Eu tenho certeza que nosso telespectador achava que você começou lá e depois veio para cá, porque essa é a impressão que se tem, até porque eu também pensava assim, Sim, né, que você começou, a sua trajetória na comunicação em Rondonópolis, depois veio para Cuiabá. é que lá Interessante, ficou uma marca a muito marca é forte, forte, né? né? Muito forte, né? Muito forte. E com este programa em Rondonópolis e com a força que tinha esse produto lá, o Revista da Cidade, eu tive a oportunidade de ser candidato a prefeito, a disputar uma vaga na Câmara Federal, uma vaga na Assembleia Legislativa, enfim, mas nunca me envolvi com a política. Mas nós tínhamos, obviamente, um campo muito aberto para isso lá. Ah, mas interessante. Mas assim, você é um comunicador, é claro, aqui em Mato Grosso, super conhecido, valorizado pelo seu Muito trabalho, obrigado. mas assim, como é que você entrou na comunicação? Porque você já tem uma voz boa ou porque você já inspirou em alguém ou é alguém da família? Como é que você se tornou um Neto, comunicador? eu costumo dizer que eu caí de paraquedas, né? Foi por uma necessidade. Eu venho da área de mercado, né? Eu sempre fui atuante na área da representação comercial. Durante muitos anos eu fui representante comercial. Através da representação comercial, eu tive a oportunidade de participar da instalação de algumas empresas. Por último, nessa área, eu atuei dentro de uma indústria de tinta. Eu ajudei a criar, a fundar uma indústria de tinta. Nós tivemos uma evolução muito rápida com ela. Na ocasião, eu ocupava a direção comercial e nós expandimos esse negócio além do Mato Grosso, fomos para o Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, né? E nós tivemos um problema financeiro muito grave, tivemos um colapso financeiro que fez com que nós tivéssemos que entregar tudo aquilo que nós havíamos construído ao longo de alguns anos. Nós tivemos que deixar o negócio literalmente, né? E isso me causou assim um mal-estar muito grande, né? Que me fez migrar para outra área. Foi quando surgiu a ideia de criar um produto na televisão da área ao qual eu trabalhava, chamado Mercado da Construção. Então eu criei um programa de televisão, nunca tinha estado diante de uma câmera, nunca tinha trabalhado com microfone, mas, enfim, foi um ato de audácia, de necessidade, de curiosidade, e daí não parou mais, né? Já se vão aí quase 25 anos trabalhando com televisão, 23 só no jornalismo. É muito importante. Olha, como você já está chegando a 25 anos aí na comunicação, quando eu estava na faculdade de comunicação, a gente aprende lá com os professores que grande parte da mídia ela já nasce presa, amarrada com um compromisso com órgãos públicos, porque muito das vezes a pessoa que monta a empresa, ele já monta, olha, eu acabei de montar o meu veículo de comunicação, eu vim aqui buscar recurso, aí você já fica preso ali com aquele órgão. Quer dizer, quando você começou, quase 25 anos atrás, para hoje, como é que você vê hoje a comunicação? Mudou? Está mudando? Bom, você fez uma pergunta assim muito importante, né? Eu tenho sido bastante crítico com relação à postura hoje dos veículos de comunicação e, de certa parte, também de muitos dos profissionais. Eu penso que nós perdemos o valor real da comunicação. E isso se intensificou ainda mais de 2018 para cá, quando o país conheceu e começou a perceber uma mudança de comportamento muito grande, né? Onde a cortina e o véu foi praticamente tirado e a gente começou a enxergar o que está por trás de tudo isso daí. A polarização, esse movimento de direita, esquerda, dividiu a comunicação do país, dividiu os profissionais de comunicação,
fazendo com que a comunicação deixasse de ser, de fato, uma comunicação e passou a ser mais um ato, eh, partidário. Mas você acha que isso aí vem da particularidade de cada jornalista ou do grupo, Grande parte influenciado pelos grupos de comunicação. pelos grupos? É, e talvez a necessidade tenha submetido muitos bons profissionais da área da comunicação de acompanhar exatamente esse movimento divisório que nós temos hoje, né. Eu penso que é importante que as pessoas observem que a linguagem da comunicação também ela foi muito modificada com relação à questão da entrada das redes sociais, né. Então isso acabou, de certa forma, enfraquecendo a comunicação e fortalecendo mais o achismo, né. E isso, de certa forma, está prejudicando bastante. É, e outra coisa também que eu analiso, que mudou bastante, Guindela, é a questão dos veículos hoje estão tendo até dificuldade para contratar os profissionais da comunicação, porque com a advinda aí da internet, dessas notícias instantâneas, cada profissional já está se criando o seu veículo e levando a notícia da sua forma mais rápida e individual, né. Porque hoje a gente vê aí profissional que ele monta um canal na internet e ele sai fazendo a informação, depois ele já busca recurso também. É claro que todos estão livres para fazer, o que achar melhor na forma de comunicar, mas eu vejo hoje que está, assim, com dificuldade também dos veículos acharem o profissional, porque a internet, ela foi de uma forma muito rápida, mudou bastante, até com a pandemia mudou bastante o sistema da comunicação, e eu vejo que de agora para frente vai ser assim, cada vez mais difícil. Neto, olha, vamos tirar por base aqui, o seu podcast, o Provocação. Olha que bacana que nós estamos aqui conversando de uma forma livre, espontânea, podendo falar aquilo que a gente acha que entende que é bom e que deve ser falado, né. Nós não tínhamos essa oportunidade antes. Com essa abertura da comunicação hoje, que possibilita você estar nas redes sociais, você está com podcast, você está, nos grupos de WhatsApp, você está no Instagram, enfim, isso, de certa forma, possibilitou que as vozes possam ser ouvidas nos 4 cantos. Antes, nós tínhamos que seguir O regras. editorial da Antes nós tínhamos que seguir aquele já estabelecido pelo editorial. E nós não podíamos falar muito além do que já vinha pronto para falar. Hoje não. Hoje nós podemos falar aquilo que quisermos, desde que venhamos a assumir toda a responsabilidade por responsabilidade. aquilo que a gente fala. Então, isso, para a comunicação, foi muito bom, porque hoje qualquer um pode se comunicar, qualquer um pode falar aquilo que acha e pensa, e tem muita gente inteligente falando coisas importantes aí que vale a pena ouvir. É claro que dentro desse meio tem muita gente falando besteira e de forma despreparada tem contaminado este cenário da informação e da comunicação no país. Eu não tenho dúvida que todos os veículos de comunicação hoje se tornaram dependentes dos órgãos públicos. Aqui eu vejo o problema. Porque quando você se torna dependente dos órgãos públicos, você fica, de certa forma, impedido de falar aquilo que precisa ser falado, né? E os líderes, E quem sai prejudicado é a população. exatamente, e os líderes que hoje estão à frente desses órgãos públicos, que detêm recursos milionários para serem investidos na mídia, já entendeu que com o dinheiro que eles possuem, eles podem, de certa forma, controlar a comunicação, seja ela por qual meio for, né. Eu penso que nós precisamos estar atentos a isso, porque quando nós, somos impedidos, obviamente, de informar, quem perde com isso é a população.
É. Hoje nós estamos aqui à frente do Agnello Corbellino, conversando com ele. Agnello, você que já fez tantas entrevistas, já entrevistou gente de todas as naturezas, qual que é a diferença hoje? Você conhece muito bem a forma de fazer entrevista. E hoje, como entrevistado, qual é a diferença? Como é que você está se sentindo? Neto, eu posso te garantir que eu estou muito à vontade com você, muito tranquilo, cara. Eu gosto muito de conversar, bater papo e poder falar aquilo que a gente acha e pensa mesmo, né? E eu tenho incentivado as pessoas a fazerem isso. Penso que nós temos o direito e a obrigação de sermos sinceros, primeiro conosco, né? Sermos coerentes com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente fala, da maneira como a gente comunica. Né? Então eu estou muito tranquilo e deixo você assim muito à vontade para poder perguntar aquilo que você achar que é necessário, que vai contribuir aí para a qualidade do seu programa. E nessa caminhada de 23, quase 25 anos que você está na frente da comunicação aí, teve algum desconforto com algum entrevistado? Como é que se surgiu? Às vezes ele falou uma coisa ali que estava sendo incoerente, você eh, rebateu e ele. Como é Olha, que foi? já, Hein? já, já, e com autoridades importantes aí. Porque não tem coisa pior para quem vai entrevistar alguém, quando você, obviamente, conversa com ela antes da entrevista e alinha, de certa forma, o conteúdo que vai ser tratado, né? Porque isso é importante. Por exemplo, nós conversamos aqui antes de começar essa entrevista Pautamos, né? e você disse: "Agnello, eu quero conversar com você sobre isto, tal, assim, assado". Eu disse para você: "Ó, você fique à vontade, você pode falar o que você quiser", né. Quando nós vamos entrevistar alguém, nós precisamos ter uma linha mínima de pauta para a entrevista. Antes das câmeras, o entrevistado diz assim: Uhum. "Não, eu quero falar sobre isso, assim, pode falar, pode perguntar e tal". Quando começa a entrevista, ele se recusa a falar, ou foge da pergunta, ou ignora. Então isso me deixa muito constrangido. Me deixa numa situação assim muito ruim, que às vezes me faz ser até indelicado. Me faz às vezes até parecer desrespeitoso com o entrevistado. Mas da mesma forma como eu preciso respeitar o entrevistado, eu preciso também que ele respeite aquele que o está entrevistando, né. Então, o que é conversado, o que é combinado e tratado, precisa ser ali, obviamente, respeitado no momento. E tem alguns que fala muita coisa antes de ligar as câmeras e quando chega para dar entrevista, sabe, é outra pessoa, muda completamente a versão e isso me deixa, assim, mas muito chateado mesmo, e não tem como não transparecer isso diante do nosso público. E você que já entrevistou diversas pessoas, Sim, autoridade, sim. artista, quer dizer, todos os cenários que formam a sociedade, você já entrevistou. Eu tive a oportunidade de ser, juntamente com o Igor Táxi, os 2 únicos a entrevistarem de forma exclusiva para a rede nacional, para a Voz do Brasil, um presidente da república. Na ocasião, nós 2 fomos os únicos escolhidos, depois de uma pesquisa pessoal, né, numa varredura na nossa vida, né, de ter entrevistado a presidente Dilma Rousseff, e nós fizemos isso, no aeroporto, Marinho Franco, em Rondonópolis, quando ela parou lá desceu com o seu avião presidencial e montaram um estúdio, Neto, no saguão do aeroporto Marinho Franco, em Rondonópolis, para essa entrevista especial para o país, né? Ela em Rondonópolis, aqui no estado de Mato Grosso. Somente eu e o Igor Tax que fomos escolhidos e separados para essa entrevista. Lembrando quando você falou que entrevistou a presidente Dilma, eu tenho um episódio nessa questão minha que eu não entrevistei nenhum presidente da república, mas eu fiz segurança para o presidente da república. Eu estava servindo o exército em 84 e eu Sim, fazia parte do Pelops, que é um pelotão especial
e especializado aqui do estado de Mato Grosso. E quando o presidente José Sarney visitou Mato Grosso, o nosso pelotão viajou Mato Grosso. Aonde ele foi, Estava nós acompanhando fomos na acompanhar comitiva, na comitiva, fazendo a segurança. fazendo a segurança do presidente José Sarney. Mas assim, vamos retomar o nosso interesse aqui no Provocação. Eu estou falando com o Você não me apresentador provocou até agora em nada, hein? Agnello Você tá muito Paulino, tranquilo comigo aí, viu? mas Eu até vamos achei que você fosse me provocar do começo ao fim. mas vamos provocar sim, porque você já entrevistou várias autoridades de E já todas as briguei com naturezas, muitos deles com também. muitos deles também, e eu gostaria de saber de você, dessas autoridades que você Sim, entrevistou. Agora vem a provocação. sim. Eles falaram para você, ó, vários deles lá, que estamos fazendo isso, fazendo aquilo, que nós estamos promovendo isso, aquilo. Você acha que mudou? Ele fez isso ou não fez isso? Tem muita gente hipócrita, mentirosa e que engana a população na vida pública. Na frente das câmeras, do microfone são um. Quando apaga as luzes, são outros completamente diferentes. É lamentável isso. A população, ela conhece aquilo que ela vê, mas ela não tem a mínima ideia de como é, E nós somos sabe? responsáveis pelo que falamos e o que eles no Isso, entrevista, a pessoa acredita, porque nós temos credibilidade, exato. É somos da por isso que comunicação. muitas vezes eu os critico e critico mesmo, porque eu sei com quem eu estou lidando, eu sei de quem eu estou falando e sei o que fazem. E a população, muitas vezes, pela carência, pela necessidade, elas não conseguem enxergar isso. Porque muitas das pessoas que hoje defendem esses personagens públicos são pessoas simples. São pessoas que precisam de ajuda. São pessoas que reconhecem a sua dependência do poder público. Alguns desses líderes políticos, eles não têm ideia da responsabilidade, do papel e do privilégio que eles têm de poder representar uma sociedade. A grande bronca é exatamente essa. As pessoas, às vezes, não têm ideia. Um vereador não tem ideia da importância dele para uma cidade, para uma população, para uma sociedade. Um deputado estadual, ele não tem ideia de como ele pode mudar a vida e a história de uma comunidade, de uma população, de uma sociedade. Um governador do estado talvez não tenha a ideia de como que ele pode mudar exatamente uma população inteira, pelo poder que tem. E assim é deputado federal, assim é um senador da República, assim é um agente público, estando ele aonde quer que ele venha estar. Então, quando eu me deparo com situações pessoalistas, individualistas, de agentes públicos que foram colocados por Deus para cuidar de pessoas e não o fazem, aí vem a indignação, aí vem a revolta. E é por isso que nós temos combatido bastante e temos, obviamente, trazido esses personagens e mostrando exatamente o que eles estão falando, né? Pela liberdade que nós temos hoje, Neto. Sim, mas, você que já toda hora eu repito, porque é importante, você que já entrevistou muitas pessoas, Sim. muitas autoridades lá, você como é que você está vendo hoje, até pelas entrevistas que você já fez, o que você já ouviu, o que você já passou para o público, porque o que o entrevistado fala é o que o público está ouvindo. Sim, E às vezes aquilo que você falou, nem sempre aquilo que ele fala é aquilo que ele cumpre. sim, Mas como é que você está vendo hoje o nosso estado de Mato Grosso? Por exemplo, nós temos aí VLT, BRT, nós estamos vendo aí o TSE, que hoje é uma nova mudança. O TSE hoje não é mais aquele TSE que só analisa a conta, que é a função dele. O TSE opinando para cá, opinando para lá. Hoje nós estamos estamos vendo aí a direita, a esquerda, essa polarização. Como é que você está vendo hoje tudo isso acontecendo aqui no estado de Mato Grosso? bom, a primeira coisa que eu quero falar é aproveitar o seu canal
te agradecer por isso é dizer para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento que nós temos que parar com essa conversa de polarização no país. A Já polarização foi longe demais, não né? fez bem para a população brasileira. A polarização que nós conhecemos aqui, na verdade, não é uma polarização, é uma divisão, né? A cultura política brasileira não foi preparada para ser dividida em direita e esquerda. Se nós pegarmos a história da construção política desse país, nós nunca tivemos direita e esquerda nesse país. Sempre tivemos uma política centralizada, de centro, entendeu? É, e hoje, o que se vê, o que se discute nessa polarização, não é uma questão ideológica, é uma questão pessoalizada. Nós estamos discutindo hoje Lula e Bolsonaro. Essa direita e esquerda, nós estamos falando de PT e PL, como se o Brasil subsistisse Girava só em é, torno é, é, disso, né, dos em torno deles. desses dois. Isso é um erro que se comete. E com isso nós estamos dividindo pessoas, nós estamos dividindo a nação, nós estamos dividindo Famílias. famílias, nós estamos dividindo casais, nós estamos separando pais de filhos. Quer dizer, que bem está fazendo isso para nós, né? Então, nós precisamos discutir exatamente os interesses do país, os interesses do nosso Estado, sem essa questão de viés político partidário, ainda que a política ela seja E extremamente o Congresso importante e está parado, saudável. né? Nosso Congresso é uma vergonha. Só se discute Não se discute outra Bolsonaro, coisa a não ser essa polarização, essa disputa pelo poder, pela sobrevivência política, individual de por cada essas um. narrativas frágeis, fracas que nós estamos vendo aí, parlamentares que estão se fantasiando para sobreviver atrás das suas curtidas, dos seus cliques, dos seus seguidores. Quer dizer, o Congresso Nacional virou um circo. Nós não temos mais representantes federais, nós temos verdadeiros atores que estão ali, representando um papel. Nós não estamos discutindo assuntos que são extremamente importantes, como políticas públicas necessárias, saúde, violência, né? Hoje, o Brasil sofre com a questão, por exemplo, da violência contra as mulheres. Até agora, no ano de 2025, 718 mulheres foram assassinadas no Brasil só por crime de feminicídio. Ninguém quer discutir isso. Mato Grosso, por exemplo, hoje ocupa o ranking de estado mais violento contra a mulher. Em 2023 foram 46 mulheres assassinadas. Em 2024 foram 47 mulheres assassinadas por crime de feminicídio. Agora em 2025 já são 49. Ou seja, nós já batemos o recorde, nós somos campeão, né? De mortes por crime de feminicídio. Ninguém discute isso, ninguém fala isso. Nós estamos falando de anistia, nós estamos falando de Bolsonaro, nós estamos falando de Lula, nós estamos falando de Trump, nós estamos falando de tarifaço, nós estamos discutindo isso enquanto que o Brasil está parado, né? E aí você me pergunta sobre essa questão do VLT e BRT. Isso é a maior vergonha que nunca vai ser apagado da história de Mato Grosso. Em 2010, eu fui extremamente perseguido pelo governador Silval Barbosa, que tinha à frente o presidente da Assembleia, José Riva, por conta do lançamento do VLT. Em 2010, o governo federal, na época, a presidente Dilma Rousseff, né, através de fundo perdido, destinou para o estado de Mato Grosso 325 milhões de reais para, naquela época, construir o BRT. Sabe o que fizeram? A Assembleia Legislativa, juntamente com o governo do estado, viajou para a Europa para conhecer o VLT. E de lá vieram com um pacote pronto, 1.477 milhões de reais. Tiraram foto, mostraram ao Sabe? público. Quer dizer, nós deixamos de receber 325 milhões a fundo perdido, Mato Grosso não ia gastar um centavo. E optamos em pagar 1.477 milhões de reais para ter o VLT. Na época eu denunciei, na época eu falei bastante, sabe? Houve uma perseguição em cima de mim muito forte, foram para dentro da emissora. Na época eu estava na rádio, na 105 FM em Rondonópolis, estava na TV, no SBT do Grupo Roberto Dorner. Graças a Deus, eles me sustentaram no ar, não aceitaram a pressão.
Eu recebi perseguição dentro do estúdio da rádio, amando, na época, do governo, sabe. Por várias vezes fui até ameaçado, porque eu falava demais, eles diziam isso, porque eu denunciava o escândalo que estava acontecendo em Mato Grosso. Passado todos esses anos, nós estamos em 2025. Cadê o VLT? Gastamos mais de 2,5 bilhões para não ter esse modal. Vendemos os vagões para o estado da Bahia. E já está até Que é funcionando a lá. coisa mais linda funcionando lá em Salvador. Né? E agora nós estamos aí patinando, não conseguimos implementar o BRT. Nem montar pista, nada, nada, Sabe? nada. E agora estão falando em mudança do modal. Sabe? O Abílio agora vai lá, não sei para onde, lá para a Ásia, Não precisava ir lá, né? entendeu? Para ver um novo modal, agora já querem copiar o estado do Paraná para trazer para cá, sabe, um outro modelo. Quer dizer, espera aí, pô, vocês não são dono de Mato Grosso, caramba, Vai voltar, tá regredindo os sabe? modal que vai chegar nas carroças daqui a pouco Sabe? tempo. Então não dá para entender, sinceramente. Eu sou extremamente crítico com relação a isso. Acho que o governo do estado errou muito por causa das promessas que fez e não cumpriu. E eu espero, sinceramente, que a população não se esqueça disso. Principalmente ano que vem, na período eleitoral, nas eleições, viu, Neto? Você estava falando, né, na questão da polarização, o mal que essa Sim, polarização faz, porque olha, hoje, 45% dos nossos congressistas lá, eles ficam com pauta vazias lá, falando em emendas, falando como é que fala, em dosimetria de pena, falando aí em anular as penas, que fazer um PL aí para poder liberar todas aquelas pessoas que cometer todos aqueles crimes, mas daqui a pouco, o que vai acontecer? Poxa, se a lei é feita para todos, nós temos que cumprir a lei, porque senão fica ruim, né? O judiciário decreta uma lei, dá uma decisão e a população pede outra através do nosso congressista, porque os nossos congressistas são representados pela população, sim, foram eles que colocaram sim. essas pessoas lá. E aí o que acontece? Eles criaram bolhas de eleitores que aí eles fazem o quê? Só fazer nos TikTok dele lá, fazendo a sua gravação de 30 segundos, 20 segundos, 1 minuto lá, jogando para sua bolha e garantindo a sua eleição. E nisso aí o Brasil vai ficando para trás. O Brasil não vai crescendo. Eles criam aqui, olha, não pode falar todos. Olha, aqui a gente não aceita Bolsonaro preso. Aí tem bolha para tudo. E acaba elegendo essas pessoas e o Brasil não tem como se desenvolver. Neto, nunca se viu um parlamento tão fraco, tão sem conteúdo, como nós estamos vendo agora em Brasília, Com certeza. sabe? Infelizmente, grande parte dos nossos parlamentares federais não estão preparados para ocupar o cargo que ocupam. Foram eleitos por modismo, por uma Onda onda, por passageira. uma onda, né, das redes E sociais. eles insistem ainda nessa Sim, onda, né? é a sobrevivência deles, porque não tem outra coisa para oferecer a não ser fazer o showzinho que eles fazem. São despreparados. Tem um texto na Bíblia, no livro de Oséias, no capítulo 4, verso 6, que diz assim: o povo perece por falta de conhecimento. O grande problema está aqui. A população não está se preparando para poder escolher os seus representantes. A população, o eleitor brasileiro, precisa conhecer de fato em quem eles vão votar, escolher para os representar. O que não está claro, às vezes, para mim, é que os parlamentares, seja eles vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, governadores, agentes públicos, são serviçais do povo. Serviçais do povo. Eles são escolhidos para servir e não serem servidos. Só que isso mudou. A impressão que passa é que nós que elegemos esses representantes temos que servi-los. Eles se sentem verdadeiros donos, reis, rainhas, príncipes
dentro de um palácio construído, sabe, para serem servidos. Nós temos que mudar isso daí. Primeiro, escolher bem os nossos representantes. Se eles estão devidamente preparados para ocupar o cargo que eles se propõem a ocupar. Para que a nossa decepção seja mínima. Porque do jeito que está, nós precisamos mudar a história política desse país. É por isso que nós não temos ainda nesse país uma reforma administrativa que precisa acontecer. Nós não temos uma reforma tributária como deveria ter sido feita. Nós não temos uma reforma política, é uma vergonha. E aí, o judiciário, sabendo dessa fragilidade do Congresso Nacional, é que hoje ocupa o protagonismo no cenário nacional. Ou seja, não há mais distinção de poderes. Hoje, o judiciário, ele literalmente manda no Congresso Nacional, porque nós temos um Congresso Nacional de calças arriadas e de bumbum de fora. Porque 60% dos nossos parlamentares federais estão envolvidos em alguma situação de corrupção. Ou seja, não tem poder, não tem voz, não tem autoridade para falar nada. Porque os seus nomes estão linkados em algum processo preso dentro do Judiciário Aí eles querem Nacional. derrubar o judiciário, né? Certo? E aí eles tentam derrubar o Judiciário, Falando que está e o cometendo. Judiciário vem com a força da caneta e do poder de lei e consegue calar eles. Né? Assim está acontecendo com o Executivo também. Então, o que nós precisamos fazer? É mudar isso. De que maneira que a gente muda isso? É colocando pessoas que verdadeiramente têm condições de assumir uma responsabilidade, né, de atuar em favor da defesa dos interesses da população, da nação, e não de um partido político e não de um grupo político. Nós estamos fazendo um comentário aqui, comentando, eu estou conversando com Agnello Corbellino, que é um comunicador aqui do estado de Mato Grosso, e nós não estamos aqui defendendo direita, esquerda, A ou B, De estamos forma fazendo alguma. um comentário, mas eu acredito, Agnello, que hoje direita e esquerda tem mais uma saída aí. Eu acho que tem direita, esquerda e o bolsonarismo. Sim. Porque o bolsonarismo, eles não são todos da direita que acompanham o bolsonarismo, porque o Sim. bolsonarismo virou ali, como você comentou a questão da Bíblia, eu vou comentar aqui também, que eu acredito que eles fizeram do Bolsonaro um bezerro de ouro. E não é que esses que ficam fazendo, lacrando aí com o nome de Bolsonaro, gostam do Bolsonaro. Eles estão aproveitando o momento, situações que hoje tem pessoas que querem se eleger só mostrando Bolsonaro, falando que quer anistia, e eles criaram o Bolsonaro como se fosse ali um bezerro de ouro. Ah, se a gente falar do Bolsonaro, defender o Bolsonaro, a gente vai manter eleito em qualquer esfera, estadual, federal, Sim. Senado. Sim. Mas aí as pautas deles lá é só manter isso. Vamos falar o nome do nosso bezerro de ouro, do nosso presidente, que nós vamos eleger. Mas não traz uma pauta positiva, como você acabou de falar, que o Brasil precisa fazer muitas reformas e não são feitas, porque eles só querem manter eles no poder eles lá, e eles mantendo no poder, ele tem esse grupo que precisa mudar, esses que votam, precisa mudar e sair dessa bolha e olhar também para o outros lados. Isso aí eu estou falando não é só direita, esquerda, mas assim, as pessoas que vão votar têm que entender que esses que ficam só falando em nome de direita, Bolsonaro, Deus, pátria e família, a gente vê que não é bem assim. Primeiro, pátria. Eles falam pátria e colocam lá e mostram bandeira dos Estados Unidos. Falam em família, mas a gente vê que tem muitos que estão defendendo isso, que estão na terceira, quarta esposa. E é por aí vai. Eu acho que você, eleitor, tem que olhar o candidato, seja ele estadual, federal, vereador, senador, presidente da República, que sejam pessoas comprometidas para fazer aquilo que você pensa que ele vai fazer, que deve fazer através do seu voto. Não é mesmo, mais ou menos assim, Aguinaldo? Neto, o Bolsonaro ele foi uma figura muito importante para a política nacional. Em 2018, quando o Bolsonaro surge com um discurso totalmente
eh eh diferente do que até então se ouvia na política, e quando ele começa a descortinar um verdadeiro escândalo que o Brasil já vinha vivendo ao longo de muitos anos, né? Ele conseguiu, obviamente, uma grande mobilização nacional, porque ele foi a voz que precisava ser alçada para arrastar exatamente uma nova discussão e um novo cenário da política nacional. Só que Bolsonaro já teve a oportunidade dele. E, infelizmente, ele não está mais em condições de disputar uma eleição nesse país. Eu não vou entrar aqui no mérito do que aconteceu, não é essa a intenção. Mas o que eu quero chamar a atenção aí dos nossos queridos ouvintes que estão nos assistindo é que tem muita gente falando em nome do Bolsonaro como um verdadeiro caronista, aproveitador. Primeiro, que nunca foi de direita. Segundo, que nunca foi um verdadeiro apoiador de Bolsonaro. São aproveitadores que estão usando o nome do ex-presidente da República para se manter no O poder. Tarcísio estava no governo Dilma, Certo. né? Agora, o que eu quero novamente falar é: nós precisamos discutir o Brasil. Se nós continuarmos discutindo Bolsonaro, direita, esquerda, polarização, nós não vamos avançar. Nós vivemos num país em que o salário mínimo é um pouco mais de R$ 1.500, quando, na verdade, deveria ser hoje em torno de R$ 4.700. Nós temos condições de pagar um salário mínimo de R$ 4.700? Claro que temos. É só nós discutirmos a questão tributária desse país, por exemplo. A questão econômica do Estado, do município. O que nós temos que discutir é desoneração. Nós temos que sair da dependência do poder público e fortalecer o mercado privado, que é o que emprega. Hoje, se você perguntar para um jovem o que ele quer ser na vida, funcionário público. Ele quer prestar um concurso público, porque ele está pensando em quê? Em garantias. Garantia de recebimento, garantia de aposentadoria. Porque ele sabe que o poder público paga bem, em algumas esferas, e é um ambiente mais tranquilo para trabalhar. Eu penso que isso é um erro que nós cometemos. Porque enquanto nós estivermos valorizando o poder público, achando que ali é o melhor lugar para se trabalhar, nós estamos defendendo o socialismo. Sim. Porque o que o socialismo faz? Que é o que os da direita discutem. O que o socialismo faz? Faz criar uma dependência da população em torno de seu governo. Nós temos que acabar com isso, nós temos que fortalecer o mercado, a economia, nós temos que fortalecer a classe empresarial, industrial, que é que emprega, que é que tem condições de aumentar exatamente a movimentação econômica dos municípios, dos estados. Se nós continuarmos dependendo da máquina pública, nós não vamos avançar aqui no Brasil. Vai abarrotar e depois não tem condição nem de manter Exato, a máquina, né? exato. E é por isso que nós estamos discutindo aqui em Mato Grosso, por exemplo, um reajuste de 6,8% dos servidores do Tribunal de Justiça. O governador Mauro Mendes disse que não tem condição de pagar, que isso pode refletir no efeito cascata de um aumento na folha de pagamento de 2026, 2027, na ordem de 1,6 bilhão, sabe? É um verdadeiro cabidal de emprego, nós temos que acabar com isso. Certo. Ô, Agnello, com toda essa experiência sua, tantas entrevistas que você já fez, o seu conhecimento, você não tem intenção de entrar para a política para poder, já contribuiu tanto com a comunicação aqui do estado de Mato Grosso, e como é que tá, não pensa em contribuir também para a política do nosso estado? Neto, como eu disse no início da nossa conversa, eu já tive oportunidade de ser prefeito de Rondonópolis, deputado estadual, né? Pelo trabalho e serviço prestado
aqui para o Estado. E eu sempre procurei investir na minha profissão. Mas eu confesso a você que, passado esses quase 25 anos na comunicação, 23 com jornalismo, eu começo a pegar gosto. Eu começo a perceber que eu tenho que sair de dentro do estúdio. Eu preciso sair do discurso, da fala. Eu preciso ter coragem de ir para o enfrentamento do lado de fora. Eu tenho sido muito provocado pela minha família, pelos meus filhos. Eu tenho 2 filhos, né? E eles me provocam bastante. Pai, está na hora. Minha esposa tem me cobrado muito, minha mãe, os amigos, os colegas de profissão. Fico muito feliz porque os colegas de profissão estão me incentivando, né? É porque realmente acreditam no trabalho que eu faço, naquilo que eu falo, da maneira como eu vivo, né? Então isso para mim é muito importante. Hoje nós estamos em um estado que tem 142 municípios e eu tenho a felicidade de ter pessoas conhecidas, queridas, que gostam do Agnello Corbellino nos 142 municípios. Eu tenho sido muito provocado para disputar as eleições agora em 2026. E eu confesso a você que meu coração está acelerado. E quando você me faz essa pergunta, eu fico ainda mais me sentindo cobrado, né, para poder me apresentar para a sociedade do estado de Mato Grosso, para me colocar à disposição e deixar que a população do estado avalie se vai ser interessante, se vai ser bom ter um Agnello, por exemplo, representando eles, quer seja na Assembleia Legislativa, quer seja na Câmara Federal, enfim, servindo o estado de Mato Grosso, que me ofereceu tudo que eu tenho. Eu sou muito agradecido ao estado de Mato Grosso. Eu sou muito grato a tudo que Deus me proporcionou aqui nesse estado. Eu penso que eu estou preparado, tenho um profundo conhecimento daquilo que é importante para o estado de Mato Grosso, tenho estudado bastante a questão da política nacional. Eu penso que, de repente, seria esse o momento, mas ainda não tem absolutamente nada definido, né? Eu tenho orado a Deus, conversado com Deus, tenho conversado com pessoas, eu continuo com o meu pé no chão, esperando a oportunidade. Se ela chegar, enfim, eu penso que vai ser o momento certo. Bom, nós estamos conversando aqui com Agnello Corbellino, é um comunicador aqui do nosso estado, né? E estamos chegando também ao final do nosso programa, Ah, Corbellino. Você tem alguma coisa que eu não perguntei para você, que você acha importante falar com o nosso telespectador do Provocação? Porque nosso programa ele vai para vários veículos, a Voz MT, sim, tem o MT Transparência, vão perfeito. pelo YouTube e também pelo Instagram. E tem alguma coisa que nós não perguntamos? Porque se a gente for conversar aqui, a gente sabe que o nosso papo vai longe. E você Certo. sabe que tudo tem um prazo, um tempo. Não dá para a Sim, gente sim, ficar falando muito claro, aqui, né? claro, Você que é homem da comunicação. Mas claro. tem alguma coisa que, que eu não perguntei para você que você gostaria de falar ao nosso telespectador? Neto, o que eu gostaria, assim, de deixar gravado aqui no seu programa, te agradecendo muito por essa oportunidade, é chamar a atenção da população de Mato Grosso para as eleições de 2026. Preste atenção no que está acontecendo hoje, porque muitos são os sinais e as evidências de que a grande preocupação nesse momento, dentro do ambiente político, não está concentrado com a melhoria e a condição de vida, a qualidade de vida da população do estado de Mato Grosso. O que nós estamos vendo aí é uma disputa pelo poder. De um lado, nós temos o poder político, do outro lado, nós temos o poder empresarial. O que nós precisamos enxergar é que falta exatamente a preocupação com as políticas públicas que têm de a ver exatamente com as necessidades da nossa população. Nós temos sérios problemas na área da saúde, na área da segurança. Ainda que avançamos na área da infraestrutura, nós precisamos melhorar bastante. Nós temos um grave problema social no estado de Mato Grosso. Nós estamos no estado que é campeão de hanseníase. Nós estamos num estado que Fila mais do mata SUS, né? mulheres. Nós estamos num estado onde a lista de espera por uma cirurgia é muito grande.
Nós estamos num estado onde se estupra mais crianças do Brasil. Nós estamos num estado onde 89% da nossa população é pobre. Nós estamos num estado que se gaba ser do agronegócio, mas somos um estado de uma população pobre. A concentração de riquezas e de poder está na mão de uma meia dúzia. Nós precisamos mudar esse cenário no estado de Mato Grosso. É por isso que eu chamo a sua atenção nesse momento para esse movimento político que nós estamos vendo. Você vai perceber que a preocupação não é o povo de Mato Grosso, é a manutenção do poder empresarial e político de alguns grupos que querem perpetuar aqui no estado de Mato Grosso. E pedir a você, Neto Marques, que continue fazendo esse trabalho. Eu acho que é importante você trazer pessoas aqui no seu programa, nos seus veículos de comunicação, para que elas falem para a população, bem ou mal, para que a população possa conhecer exatamente quem são essas personalidades, para ajudar nas tomadas de decisões futuras aqui no estado de Mato Grosso. Eu quero te agradecer muito por essa oportunidade. Eu também queremos agradecer aqui a sua presença, por aceitar o nosso convite aqui no programa Provocação e dizer que esse canal está sempre aberto para você, que você possa vir outras vezes aqui para poder estar contribuindo com o nosso telespectador um pouco da sua experiência, não só na comunicação, como também na parte política, no social, enfim, tudo aquilo que você viveu até hoje, que você possa estar transmitindo ao nosso telespectador. Muito obrigado mesmo. Neto, eu que te agradeço, foi um prazer ter estado com você aqui. Você é um grande líder que nós temos aqui no estado de Mato Grosso. Você é um grande representante da sociedade. Obrigado. Você tem muito serviço prestado aqui. É possível que muitas pessoas não te conheçam, né, da maneira como você realmente é, o que você já fez, o que você já ajudou. Eu penso que você também é um grande líder político, e eu torço muito que seu microfone nunca desligue, que ele esteja sempre aberto para ouvir os anseios da sociedade e que você traga aqui pessoas que possam verdadeiramente contribuir com o crescimento e o avanço do estado de Mato Grosso. Né? Porque tem muita gente boa, tem muita gente talentosa no estado, tem muita gente competente que não é conhecido pela grande maioria da população e que através de programas como o seu, através de bate-papo como esse aqui, podem ajudar muito a construir um Mato Grosso muito melhor. Muito obrigado, viu, Neto? Obrigado. Nós conversamos hoje no Provocação com Agnello Corbellino, que é o homem da comunicação aqui no estado de Mato Grosso. Queremos também agradecer você que está assistindo este programa agora. Não sei a hora que você vai estar assistindo, se é de manhã, se é à tarde, à noite, mas nós temos aí os nossos meios de comunicação e você pode assistir pelo site Voz MT, pelo site MT Transparência, pelo nosso Instagram e também pelo YouTube. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Até o próximo programa.